Nós agradecemos imensamente a equipe espiritual que nos sustenta, que nos orienta, que aponta um caminho seguro a seguir, caminho esse que nos conduz até Jesus. Obrigada, Senhor, por esse cuidado, por esse amor e pela possibilidade em conjunto da gente pensar coisas que no dia a dia talvez sejam um pouco difíceis de se aclarar na nossa realidade, na nossa mente, e mudando assim o nosso coração e a nossa disposição para fazer diferente, para pensar coisas que não pensamos e construir um mundo melhor, mais coeso, mais perto daquilo que pensou e plasmou para a nossa vida, para que o reino dos céus se faça presente na terra. Pedimos a proteção dos benfeitores da casa, amparando e orientando cada um de nós, dando condições para que o nosso espírito esteja sensível às manifestações que só eles podem fazer, nos intuir ao bem, nos intuir a um pensamento diferente e nós acolher essa orientação. Senhor Jesus, pedimos que a sua presença seja vibrante em nosso ser, pedimos que a gente consiga fazer o quanto antes da sua verdade um lema para a nossa vida, que consigamos romper as dissonâncias que criamos para que a gente seja mais coeso com o seu amor. Que possamos na noite de hoje, em coletividade, construir um conhecimento seguro para que nos faça mais humanos. Que possamos sempre ter o primeiro pensamento de gratidão a Ti e o último também de gratidão. Que a sua paz reine soberana sobre nós. Que assim seja. Bom, gente, me apertando aqui. Bem-vindos, né, a uma noite diferente, né? Normalmente nas terças e quartas a gente tem um estudo sistematizado da doutrina espírita, Livro dos Espíritos e Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje a gente tem um dia de livre pensamento, né? Então é os dias que a gente tem para que a gente possa trazer outras coisas. O Kardec, quando pensou numa constituição de um centro espírita, ele até escreveu um livro sobre isso. Como que a gente deveria organizar um centro espírita. E nesse livro ele falava que a gente tinha que ter dias como a gente está fazendo aqui hoje. Dia de cultura, de trazer outro tipo de teoria, até para trazer gente que contradiz a doutrina. Para quê? Para que a gente expanda o pensamento. Então o Centro Espírita, a princípio, era para ser também um lugar de cultura, de livre pensamento, etc. Né? E, infelizmente, as coisas foram mudando, né? Foram indo para uma vertente muito religiosa, uma religiosidade, às vezes, sabe, muito catequética e que trava um pouco o nosso pensamento. Então, a gente aqui meio que rema contra a maré para que a gente possa promover esses momentos de reflexão. Tá? Então, como é um momento de reflexão, eu gostaria que, né, quem leu, quem não leu, quem tem interesse, fale, pode perguntar, pode parar, que a gente vai montando um pensamento junto, tá bem? O tema base, né, que a gente trouxe hoje aqui é sobre a psicologia social. Como que a gente, em comunidade, constrói aquilo que a gente pensa e como a gente age. Então, o texto base que a gente vai usar é esse livro aqui, O Animal Social, do Elit Aronson. Gente, esse livro é um livro muito famoso, é best-seller, sabe? É livro que vende assim as balaiadas. Tanto que essa aqui é a 12ª edição desse livro. Então, ele foi escrito lá na década de 70 pelo Eliot. E por que que ele foi escrito? Gente, nada vem do nada, como diz os espíritos. O nada não existe. Então, tudo que acontece, um pensamento que aflora, ele está relacionado com alguma demanda histórica que está acontecendo, por algum movimento, algum pensamento que começou em algum lugar e ele vai se desdobrando. Então, nada, gente, é tipo tábua dos 10 mandamentos, sabe? Que desce, né? Que a gente recebe pronto. Tudo é até a tábua, né? Eu estou falando de uma maneira
provocativa, né? Mas se a gente for entrar lá na história, também tem um motivo de como veio, para quê, e por que naquela época. Então, tudo tem um início, isso que eu queria dizer. Juntando com a nossa doutrina, a gente precisa pensar algumas coisas sobre ela para que a gente possa casar essas duas coisas. No nosso Livro dos Espíritos, que é um livro de provocação, é um livro filosófico, porém, gente, ele foi escrito no século XIX. Os espíritos que comunicam aqui também têm um pensamento que é marcado pelo tempo, não tem espírito puro dando comunicação no Livro dos Espíritos. As médiuns que foram, instrumento para trazer esses livros também participam de um tempo histórico, então nada que a gente lê no Livro dos Espíritos está pronto e acabado. Mas ele é basilar para um monte de coisa e para nós, assim, ele dá um direcionamento, não dá? Isso com certeza dá. A gente só precisa contextualizar. Tem um capítulo aqui, quando está falando das leis morais, que chama Lei de Sociedade. Lei de Sociedade. Vai pegando as referências, tá, gente? Vai juntando, vai amalgamando essas coisas todas. Porque a gente vai tratar da psicologia social. E tem uma parte do Livro dos Espíritos que fala sobre a Lei de Sociedade. Questão 766. A vida social está na natureza? Quando ele fala natureza aqui, ele está falando que é uma coisa intrínseca, que ninguém criou, ela vem de fábrica e a gente vive ela. É natural. Isso é natural? A gente viver em sociedade? Ou a gente criou isso da nossa cabeça, mas isso não tem nada a ver? É a resposta, certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade, não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à sua vida de relação. 767. O isolamento absoluto é contrário à lei da natureza? Sim, pois o homem busca instintivamente a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Todos devem concorrer para o progresso. Então, quando a gente vai tratar de uma psicologia social, a gente vai ver como que esses todos estão concorrendo para que a gente tenha a sociedade que tem hoje e como que as coisas precisam caminhar e como a gente precisa saber esses esquemas que compõem a sociedade para que a gente seja um pouco mais reflexivo. Porque uma coisa já é dita nas primeiras páginas desse livro. Todos nós queremos ser coerentes e bons. Eu achei isso muito fofo, porque é verdade. A gente quer sempre ser coerente e bom. E a gente faz de tudo para justificar as nossas ações, para que a gente não saia desse lugar de parecer coerente e razoável. Questão 768. Ao buscar a sociedade, o homem obedece tão somente um sentimento pessoal? Ou há nesse sentimento um objetivo providencial de ordem mais geral? Resposta. O homem deve progredir. Sozinho não é possível. Por não dispor de todas as faculdades, precisa do contato de outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se definha. Essas são as questões que trata da lei de sociedade. Então, acho que já fica claro por que a gente precisa compreender a sociedade, como que a sociedade é estruturada. Então, como eu vim falando no começo, nenhuma ideia brota do nada. O que está acontecendo no momento histórico que o Eliot escreve esse livro? 1970, Estados Unidos. Gente, nesse momento a gente sai, né? Aquele fantasma da Segunda Guerra Mundial, com aquele pavor que aconteceu no Holocausto, ele até hoje paira na nossa sociedade como um verdadeiro fantasma mesmo. Nessa época, não está muito distante esse horror da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente tem ali, 1960, a gente tem os tratados, a gente tem a criação de ONU, a gente tem ainda um mundo se remodelando por conta do que a gente foi capaz de produzir na Segunda Guerra Mundial. Porque a gente é uma sociedade, então não tem como a gente imaginar que foram lá, só eles, lá longe. Não tem como. Então o Eliot, ele vem desse lugar que o mundo está vivendo essa pergunta primordial. Como é que a gente pôde produzir tamanha violência? Como que a gente pôde fazer o que fez? Para deixar ainda esse caldo mais efervescente, nos Estados Unidos a gente vai ter ainda a Guerra do Vietnã. Então lá
a guerra não é uma coisa assim que a pessoa está teorizando. Não, a gente tem jovens sendo convocados, jovens que querem ir, por quê? Porque tem uma propaganda massiva para que os jovens se alistem e vão, né, para a guerra. E a gente tem também uma contracultura, né? 1960, contracultura aparecendo. Então, o caldo cultural é muito intenso. Então, mesmo com esses jovens querendo ir para a guerra, tem aqueles outros que estão na universidade que é sempre perseguida, né, gente? Aonde o pensamento crítico acontece, vai ser motivo de perseguição. Então, isso acontece, aconteceu, acontece e acontecerá na nossa sociedade por muito tempo ainda. Por quê? A gente vai entender o porquê aqui. Por que que o pensamento crítico ele é tão problemático, digamos assim, para a manutenção do que se já tem. Então a gente tem nos movimentos estudantis também uma luta para que acabe com a guerra do Vietnã e para que os movimentos civis recebam mais força. Então, nesse momento aqui, gente, a gente tem Martin Luther King lutando, a gente tem esse movimento de igualdade busca por igualdade acontecendo nos Estados Unidos, a gente tem Malcolm X nesse cenário, então a gente tem toda uma luta para que seja realmente efetivado os direitos civis americanos, para todos os americanos. E a gente sabe como que isso se deu, né, gente? Com muita morte, com muita discriminação, né? Com muita dificuldade. Nesse momento aqui, o Eliot acaba de viver a experiência de que as escolas, em 1970, gente, isso foi ontem, em 1970, há uma promulgação de uma lei que as escolas agora vão ter alunos negros e brancos dividindo o mesmo espaço. A gente pensa que essas coisas aconteceram, né, no século XVII, quando a gente pensa, nossa, que coisa... Gente, foi ontem. Foi ontem. Na contramão da segregação racial. Oi? Ele está na contramão, brancos e negros juntos, segregação racial. Sim, exatamente. Eles estão lutando por isso. Então, o que acontece ali? O Eliot está vivendo isso por uma lei, as escolas agora são obrigadas a ter crianças negras e brancas no mesmo ambiente. Isso deu certo? Não deu certo, porque quando juntou, o que viu? A discriminação aumentou. Tem uma série, gente, que é satírica, mas é muito boa para conversar com esse tempo histórico, que chama Todo Mundo Odeia o Chris. Vocês já assistiram? Gente, o que acontece lá? O Chris é um menino de periferia. E ele vai para uma escola e ele é o primeiro negro da escola. A série diz começar ali por volta de 1980. Gente, o negócio, a promulgação 1970, 1980 tem o Chris falando, eu sou o primeiro negro que entrei nessa escola. E como que é a relação dele na escola? Gente, ele é absolutamente marginalizado, as pessoas estereotipam ele. Tem gente que não entende essa série, que acha que está reforçando os preconceitos. Não, é um retrato de época, está mostrando, era assim, era desse jeito que acontecia. Então o Chris mostra isso. Então o Eliot, nesse caldo de cultura, ele vai escrever esse livro. Só que ele não queria só fazer um apanhado da psicologia social. Tanto que esse livro, olha, daqui para baixo, gente, é só referência bibliográfica. Por quê? Porque tudo o que ele vai teorizar, ele vai levar para o laboratório. Ele vai testar. Não só ele, né? Por isso que é tão grande a referência bibliográfica, porque um monte de gente estuda isso, né? E ele vai juntar as teorias com a experiência laboratorial. Laboratório no sentido, né, gente? Cria uma experiência com testes, né? Com possibilidade de mensuração. E a gente viu, para quem aqui estava na segunda-feira, que uma das bases da ciência é isso, você conseguir replicar um experimento. Você tem que replicar, você tem que ter condição de replicar. Então, nesses
testes que eles fizeram aqui, isso aqui foi replicado. Tem teste que foi feito mais de 50 vezes, com mais de 300 pessoas. Então são coisas assim, quantificáveis, mensuráveis, feita com atores diferentes. Então é possível a gente ter clareza das coisas que ele testou. E eu acho que por isso que esse livro, assim, ele é tão impactante. É um livro didático. Viu, gente? Nos Estados Unidos ele é usado nas escolas de psicologia, né? Ou cursos de pós-graduação que estudam a psicologia social. Então ele é um livro delicioso de ler. Por quê? Porque ele tem essa premissa de ser didático, de que um aluno que está começando agora a graduação possa entender os experimentos e os conceitos. Então, para nós aqui é uma delícia de ler. Eu achei muito gostoso de ler, fiz várias marcações. Aí eu pensei, vou nas minhas marcações e aí a gente vai discutindo. Falei, não, pode ser muito perigoso isso, né? Aí eu falei assim, não, vou fazer um resumo. Aí eu fiz esse aqui, o primeiro. Fiz esse resumo. Falei assim, ai, mas eu deixei tanta coisa de fora, aí eu fiz outro. Aí eu falei assim, nossa, mas aí os experimentos, aí eu fiz outro. Então assim, não sei o que será da gente, porque né? Pode ser um caminho sem volta isso aqui, mas vai desse jeito mesmo, Então, eu convido quem não leu a ler isso aqui, porque realmente é muito bom. Tá no grupo? Ótimo. Que a gente, como eu falava no começo, o Elliot também está vindo desse momento, né, de conflito, de guerra. A gente tem o julgamento de Eichmann em Jerusalém, que é base também para que ele pense como que nós humanos fomos tão cooptados assim para matar, e a gente muitas vezes se auto-justifica. A Arendt, que escreve esse livro, Eichmann em Jerusalém. Faço um apelo. Para quem eu emprestei esse meu livro, da Hannah Arendt, por favor. Estamos ao vivo. Devolvam o meu livro. Eu não sei para que, o problema é que eu não lembro para quem eu empresto meus livros. Só que os meus livros eu uso para as aulas. Então, assim, eu tenho gosto de emprestar, de verdade, eu empresto de coração. Não sou aquelas, o livro. Não, eu sou vândala, escrevo no livro, empresto o livro, guardo na bolsa. Não tenho nenhum problema nesse sentido. Mas eu preciso que meus livros voltem. Eu preciso. Então, nesse livro, a Hannah Arendt vai cobrir o julgamento de Eichmann. E aí, o que ela vê lá no julgamento? O seguinte: o Eichmann, ele era responsável pela logística da distribuição dos judeus para a solução final, que era a morte dos judeus, né? Quando chegou no momento tal que eles não conseguiam cooptar aquela força para o mercado de trabalho escravo, né? E já estava aquele ponto da guerra que fala, não, a gente tem que eliminar mesmo essas pessoas, porque não, né? É o caminho. Olha que a ideia. E aí o Eichmann, ele era um burocrata. Ele fala assim, não, mas eu estava cumprindo ordens, eu fiz o que me mandaram. Então, um dos temas que ele vai trabalhar aqui é exatamente isso, esse conformismo institucional. Como que isso é possível? Como que a psicologia social explica isso? Então ele vai pegar essa ideia e vai destrinchar e vai trazer para o laboratório. E aí cai por terra aquela coisa da gente achar que é o alemão, que é má, né? É só a Frau, não sei o que faz isso, que taca fogo nas criancinhas, não sei o que. Não é verdade, não é verdade. E se é quantificável, eu posso me perceber nesse lugar, tá? Então vamos começar? Vamos, porque isso foi a introdução. 20 minutos de introdução, meu Deus do céu. Um dia eu aprendo, gente, a ser concisa. Vamos lá então. Primeira coisa que ele fala, a influência social molda o nosso pensamento e as nossas atitudes em sociedade. A influência. Então, um influencia o outro. Lembra que a gente leu aqui na questão do Livro dos Espíritos, falando que um tem uma faculdade, o outro tem outra, e sozinho a gente não consegue avançar. Faculdade é a capacidade de. E isso é óbvio, né, gente? Isso é óbvio. Por exemplo, pensa no ecossistema da sua casa. Na minha casa, por exemplo, o meu marido tem a capacidade de pegar qualquer coisa que vai na tomada e conserta. Eu não consigo. A impressora parou de funcionar, já é um caos. Só que eu tenho a capacidade de cozinhar. Ele não tem. Então são capacidades que
um tem uma coisa, outro tem, fala, mas pode aprender, pode, gente, mas tem gente que vai cozinhar o resto da vida, né, aquele feijão aguado, né, Gislaine? Aquela comida sem graça, e vai se matar para fazer a impressora funcionar. Vai conseguir? Vai ver coisa no YouTube, mas assim, as capacidades, sabe, a possibilidade é diferente, você nota isso. Isso não é nenhum limitador, mas isso é complementar, você percebe isso. Então ele vai falar que a influência social, ela atua em todo mundo. Então a nossa sociedade, o tempo histórico que a gente está, onde a gente nasceu, tudo isso interfere. Mas tem coisas que a gente compactua com todos os humanos. O Jung vai falar que realmente isso acontece. Que tem coisas que está para além da cultura. Elas se expressam em todos os lugares. E isso é bom da gente ter muito claro. Então, a influência social, ela não exige uma coerção. A gente vive em sociedade e coopera normalmente. É uma coisa que a gente não faz força para viver, né? Então, a influência social não é uma exceção, mas ela é uma condição natural, psicológica nossa, e aí cada sociedade percebe isso de uma certa maneira. Então, a influência social é grande. Pode falar, Max? Por tribos, seitas... Pode, porque aí cada sociedade vai ter a sua força, né? A sua organização, mas você vai ver que dentro daquela sociedade há mútua influência. E aí ele vai falar uma coisa muito interessante, que é a tal da conformidade. Pensando que a gente vive em sociedade, que a sociedade nos influencia, nós queremos estar em conformidade com a sociedade. Aí você fala, eu não. Eu sou uma pessoa crítica. Na minha casa eu sempre sou do contra. Eu tenho uma visão de mundo que não é limitadora. Eu contesto, eu leio. Fique calmo, porque ele testou isso no laboratório. Esse negócio da gente querer se conformar com o que está acontecendo. Então, a conformidade, ela é essa influência social, onde uma mudança de crença ou uma resposta diferente é muito difícil, porque a gente quer se conformar com o grupo. A gente quer fazer parte do grupo. Aí eu trouxe aqui o teste que ele fez da conformidade social. Ele fala que há duas conformidades, a conformidade normativa e a informacional. Então ele vai falar que uma acontece em nível aqui, um com um, e a outra acontece quando a gente tem uma pressão de alguma inteligência, de alguma organização, mas a gente também quer se conformar. Qual foi o experimento que eles fizeram para testar e comprovar que nós queremos nos conformar? A gente imagina que a gente é tudo rebelde, né? Que, nossa, eu quero um mundo diferente, o reino de Deus, eu quero lutar para ele acontecer aqui, e não percebe que a gente está se conformando. Olha o que eles fizeram. Qual que era o objetivo? Verificar se indivíduos cederiam a uma resposta claramente incorreta quando o grupo afirmasse algo errado. Então, o que eles fizeram? Contrataram, pensa assim, que vocês são todos atores, menos a Márcia. Todo mundo aqui é um ator contratado. E aí, fizeram 3 riscos, 3 linhas. Deixa eu ver se tem aqui. Esse vai dar até para mostrar como que foi feito. Isso aqui, ó. Olha que coisa. Muito simples. Aí a Márcia pergunta assim, qual que é a maior, Márcia? A Márcia, coisa mais... Que pergunta idiota! Só que a Márcia não foi a primeira a ser perguntada. Perguntou Max, e o Max é ator. Max, qual que é a maior? A Márcia falou, é a primeira. A primeira. E aí a Márcia falou assim, gente, eu acho que eu tô cega, né? Deve ser a luz e não sei o quê. E aí os testes deram que 75% das pessoas mudaram a sua visão, a sua percepção para se conformar com o grupo. Gente, a gente está falando de linhas. 75% mudou de pensamento do Dirlis. 75% falou que essa linha aqui é a maior, porque o grupo falou. Então você imagina o seguinte, se a gente está falando de uma coisa
tão besta, de linhas, tamanhos de coisas. Imagina quando a gente estiver falando de direitos sociais, quando a gente estiver falando de crença, quando a gente estiver falando de ideologias. Gente, é muito grande a porcentagem da gente estar vivendo dentro de uma bolha e reproduzindo. Hoje em dia, isso pra gente é muito mais perigoso, porque esses testes aqui, eles não foram feitos só agora, né? Foi da década de 70 para cá, então eles foram sendo repetidos e tal. Mas hoje em dia a gente tem, com a internet das coisas, as bolhas, né, de informação, a gente pode ser bombardeado a todo momento só com coisas que a gente realmente quer ver. Então o algoritmo, ele vai escolher por mim. Agora, além do meu problema de querer conformidade com o grupo, o algoritmo já me força, porque ele vai reforçar aquilo que eu mais tenho, mais busco, mais procuro. Então, por isso que você tem que seguir pessoas que você pensa diferente, que às vezes você quer bloquear, que tem, sabe? Então, é necessário, porque senão a gente fica muito vulnerável. Pode falar, Max. Eu, 25% que falaram... que a linha era maior, a terceira, um pensamento crítico. Seria um pensamento crítico. E não ter medo de ser dissoante, de ser, sabe, o esquisito, um pouco. É que 75% foram de acordo com a minoria, que são 25%. Esqueci que os 25% venceu, os 75%. Nossa, Deus, não entendi nada. Vamos lá! Calma lá, vamos devagar. Os 75%. 75%, você falou que era... Foi com o grupo. Com o grupo mudou a opinião. 25%, não é isso? Não, a gente tinha um grupo 100%. Certo. 75%, ou seja, a maioria mudou de opinião para concordar com os atores. Não. Aí os outros 25% é outro por cento. Aí os 25% são as pessoas que mantiveram a opinião correta, né? Então são esses. Então, hoje em dia a gente precisa prestar mais atenção a isso, nessa relação de não estar só na conformidade, sabe? Você ser um pouquinho distante. Só que esse negócio de ser um pouquinho distante vai trazer um negócio que ele é um pouco indigesto. Ele é um pouco indigesto. Por quê? Porque você vai se expor. E prego que se levanta toma martelada, né? Então a gente precisa aguentar o rojão e não ser tão, sabe? Porque, na verdade, a gente quer ser aceito, né? É porque ele fala exatamente isso. Aceito, valorizado, amado. A gente é uns bichinhos muito frágeis, né? Esse animal social. Você chegou a ver o vídeo do Karmal? De quem? Do Karmal. Não. Discutindo, conversando com o Claude. Ah, o Karnal. Karnal. Meu Deus, hoje vocês são difíceis pra mim, né? O Karnal, sim, eu vi. E a forma como ele começa a adular, ele falou, peraí, eu achei muito bacana. É legal mesmo, vocês viram isso? A conversa? Do Leandro Karnal com O Cláudio. Claude. Eu apelidei ela de Cláudia, conversando com a Cláudia, aquela IA laranjadinha, sabe? Ela é muito boa mesmo. Então... Ai, Cláudio, fala aqui comigo. Então, é muito interessante, porque ele vai falar da literatura, ele vai falar de como, né, as coisas estão mudando nesse período histórico, não sei o quê, mas é bem interessante mesmo essa conversa. Quando ele vai falar desse conceito, né, de conformidade, ele vai falar assim, só que nem sempre a gente faz isso e fica suave. A gente pode se conformar com o grupo e trazer dentro de nós um negócio que vai me trazer uma angústia ali, que ele chama de dissonância. E dissonância é o quê? É quando duas crenças entram em conflito. Aqui não vai entrar em conflito, porque você se auto-justifica.
Fala assim, eu estava sob pressão, fiquei nervosa. Mas não é uma coisa que vai te angustiar, que vai dar dissonância. Porque esse negócio de dissonância também depois vai ser estudado e estruturado na psicologia analítica, né? Quando a gente entra em dissonância. Aqui é dissonância comportamental social. Então o que ele vai falar? Quando eu entro em choque moral, aí eu preciso o quê? Fazer alguma coisa que compense essa dissonância. Voltemos à Guerra do Vietnã no começo. Gente, havia movimentos sociais, havia toda, né, um barulho para que acabasse a guerra. E tanto o governo que estava ainda investindo nisso, criou também nas pessoas essa necessidade de se conformar. Só que você estava vendo que rios de dinheiro estavam sendo jogados fora e que não ia sair vitorioso daquela situação. Há uma dissonância grande aí. Há uma dissonância e a gente precisa o quê? Diminuir, porque uma coisa é terrível que eles comprovam. Nossa mente não busca por verdade, ela busca coerência. Lascou. Porque eu posso ser coerente com uma coisa absurda. Absurda, mas eu sou coerente. Coerente com o quê? Com o meu absurdo, com o meu jeito de ver. Por isso que Jesus fala, conhece a verdade, ela vai te libertar, ela vai quebrar um monte de amarra que a gente tem. Um monte de amarra. Então, por exemplo, o exemplo que ele dá, tá? Não sou eu, não. Quando, por exemplo, você sabe que o cigarro faz mal, mas você fuma. Qual que há uma dissonância? Porque é moral o negócio. Fala, eu estou me matando. Eu estou prejudicando a minha saúde. E aí ele vai elencando. Eu estou fazendo que se eu adoecer, seja mais complexo de eu ser salva. Se eu fizer uma cirurgia, a recuperação é mais difícil. Então, o que a gente faz? Mas o meu avô fumou 90 anos e morreu. Bom. Entendeu? Mas fumar me relaxa. Me relaxa. Sendo que são justificativas para diminuir a dissonância. Porque eu quero coerência, não quero a verdade. Então, a mesma coisa para o álcool. Fala assim, não, o álcool faz mal. Não, mas eu fico muito mais relaxada, fico mais animada. Fala assim, mas o álcool é um imunossupressor. Ele te deprime, ele não te alegra. Fala, mentira, que você não bebeu comigo. Você bebeu comigo, é uma alegria. Né? Então, entende? Essa autojustificação, por quê? Porque está mexendo num preceito moral e eu preciso diminuir isso, porque senão eu não aguento viver com essa dissonância. Porque a gente também tem consumismo, capitalismo aí, né? Tudo, né? Tudo tem essa amálgama do momento histórico que a gente vive, né? Porque aí sim a propaganda vai fazer diferença. Ou você acha que não, gente? A gente é imune à propaganda? Não somos. Não somos. Isso que é interessante a gente ver. Porque nós nos vemos muito críticos. Fala assim, não, uma propaganda vai me pegar. Imagina, eu leio Dostoiévski. Você está maluco que eu vou cair numa esparrela dessa? Gente, a propaganda, a persuasão são coisas que ele conceitua. Fala assim, a propaganda, ela entra no nível cognitivo, ela passa também por situações que ela não é tão explícita. Lembra lá, né, gente? Voltando aqui no cigarro, venha pro mundo de Marlboro. Quem não queria ser o cowboy? Né? Quem não queria? Eu queria ir pro mundo de Marlboro com 13 anos. Nem fumava, mas nossa, quero ir pro mundo de Marlboro. Né? Propagandas. Outra coisa, dependendo da fonte, a gente dá mais credibilidade ou não. Então isso também é de se pensar. Por quê? Agora volta lá pro Eichmann. Né? Então tem toda uma cúpula ali organizada de políticos, de não sei o que lá. Então há uma credibilidade. Fala assim, não, mas isso está partindo. Eu só obedeci, eu era um burocrata. Então tem essa credibilidade. Só que o problema é que, né, gente, os nossos governantes são os mais críticos, são os mais, né, bem preparados. Longe disso, né? Longe disso. Como diria, né, os gregos antigos, falam assim, não, a gente não pode deixar que seja eleito as pessoas por voto democrático. Isso é ideia de Platão, tá, gente? Ele era contra a democracia.
Por quê? Porque ele falava assim que a gente pode eleger qualquer tonto. Aí ele fala assim, não. Aí ele faz um exemplo, ele compara com, fala assim, se você vai pegar um barco, você vai escolher qualquer um aqui entre nós que vai por votação, ou você vai escolher um marinheiro experiente? Logicamente, um marinheiro experiente. Fala assim, então como é que a gente vai levar para organizar a cidade, a política, alguém que pode ser só carismático? Fala assim, isso é absurdo. Só que aí a gente está numa era que ele falava das aristocracias. Aqui ele está falando da aristocracia intelectual. Só que o Platão falava assim, para ser um bom governante, teria que ser o político filósofo, né? Então, aí né, nem era para falar disso, gente, pelo amor de Deus. Foco, volta, porque a gente está falando de persuasão e credibilidade. Volta. Outra coisa. Quando a gente está nesse momento aqui, ele vai falar assim, cuidado com aquilo que te traz medos, porque é bem provável que você assuma uma postura menos crítica ainda. Então, gente, quando a gente vê, por exemplo, assim, no meio popular, assim, uns medos, assim, sabe, assim, nossa, por exemplo, a vacina está colocando microchip, a gente está, esses medos, assim, gente, é só um exemplo, assim, mas esses medos, assim, que às vezes são, você não sabe de onde vem. Aí você fala assim, tem um fundo de verdade, porque a gente sabe que o tempo que demora para uma vacina ser, né, realmente eficaz, o tanto de teste que tem que ter. Então, há a possibilidade dessas vacinas, que nesse momento que gerou esse burburinho, elas poderiam realmente não ser tão eficazes assim? Sim, é verdade, é possível. Só que é possível da gente estar sendo rastreado, de estar implantando doença? Não. Então assim, entende? Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Então ele fala, cuidado com o medo, porque o medo faz que a gente creia e atribua realidade às coisas que são fantasiosas. Então fala assim, pera lá. Só que aí entra num viés ideológico. Fala assim, realmente, porque se eu falo, não, sim, as vacinas, aí o pessoal fala assim, isso é um pensamento que? A esquerda. Fala assim, não, as vacinas, isso é um pensamento que? A direita. Você vê como que a polaridade é péssima? Ela é péssima. Por quê? Porque nem um lado está certo, nem o outro. Seria o quê? A comunhão. Por isso que é necessário que a gente tenha condição de debate, de gente que pensa diferente, para que possa crescer a nossa... Até porque a vacina não tem nada a ver com isso, de fato, tipo, de você pensar sobre a vacina, de você ser, às vezes é uma pauta que coloca política e não está envolvendo aquilo necessariamente. Mais duro que vira a pauta política, né? Então pode vir a pauta política, esse que é o problema, né? Tá bom, então entendemos esse pedaço, né, da dissonância. Deixa eu ver essa outra experiência que ele coloca aqui. Aqui é em relação a figuras de autoridade. Aí fizeram um outro teste para ver a que ponto a gente obedeceria cegamente pessoas que são de confiança, de credibilidade. Cientista, político pelo amor, né? Mas a gente sabe que tem gente que vai, né? Que vai. Então, qual que era o objetivo disso aqui? Investigar até que ponto os indivíduos comuns obedeceriam a figuras de autoridade, mesmo causando dores a outras pessoas. Como que eles fizeram? Participantes eram instruídos por um experimentador de jaleco, só um jaleco, tá, gente? Isso aqui foi feito também no Brasil. Eu já vi essa experiência sendo feita no Brasil, replicada aqui no Brasil, exatamente igual. Uma pessoa de jaleco numa universidade, você não conhece essa pessoa, você nunca viu, mas você colocou seu nome lá para participar de testes. E às vezes as pessoas ganham para isso. Isso é normal, tá, gente? Nas universidades, isso é comum, você participar desses testes. Mas você, que é uma pessoa comum, falou assim, eu preciso ganhar um dinheirinho, né? Precisava pagar ali um negocinho que faltou no mês. Estão pagando R$200 para eu ir lá como voluntário participar de um teste ali na Unesp. Eu vou, né? Qual o problema? Mas você não é de lá, você não conhece os pesquisadores, você está indo. Cobaia.
Então, participantes eram instruídos por um experimentador com jaleco a administrar choques elétricos falsos a um ator que errava as questões. Gente, tudo tem pegadinha. Parece o Ivo Holanda fazendo os experimentos, porque todos têm atores. Todos têm atores. Mas como você vai saber? Porque você não sabe disso. Você se inscreveu para participar de um teste lá na Unesp, mas era um experimento social. Era um experimento social. As intensidades iam de 15 volts a 450 volts com marcações, perigo, choque severo. O ator gritava e pedia para parar. Então era, né, o experimentador, não, ele errou. Choque! Para! E a pessoa, 65% dos participantes chegaram ao nível máximo. 65%, gente. Meu Deus. E o homem gritando, obedecendo integralmente. Eles falam, nossa, não é possível. Não é possível. E aí, o que determinou? Que a nossa obediência cega, né? Que essa presença física dessa autoridade que você nem conhece já faz com que a gente mude o comportamento. Mude o comportamento. Fala, não, gente, não é possível. Não é possível. E realmente isso é possível. Então a gente precisa estar atento no ambiente corporativo, no ambiente social mesmo, em que a gente vê, né, alguém que tem mais voz. Para onde isso está indo? Para que a gente possa parar e não ir no efeito cascata, né, no efeito cascata. Aí teve um outro teste. Testar a dissonância cognitiva, se pessoas fazem algo por sendo chato. Aí esse aqui foi interessante também. Seguinte, pegaram as pessoas e colocaram ela para fazer uma atividade super chata, bem chata mesmo, tipo colocar a tampa nessa garrafa 50 vezes. Tem que ser 1000 vezes, tá? Ah, tá. Nossa, que legal, hein? Assim em pé, nossa, que legal, que bacana, hein? Que experimento bom. Gente, é um lixo, todo mundo tá vendo que é um lixo, então era nesse sentido. E aí, separaram os grupos. Falaram assim, para um deu um tanto de dinheiro, tipo R$1, e para outro deu R$20. O que vocês acham que aconteceram? De R$20. Que era para falar assim, vai vir outras pessoas aqui fazer o teste, tá? E aí vocês vão falar para essas pessoas se é legal ou se é chato. Resposta, olha o que aconteceu. Os que eram pagos com R$1 avaliaram a tarefa como significativamente mais agradável do que o que eram pagos com 20. Você fala assim, pera lá, não, tá errado esse teste aí, porque se eu estivesse recebendo mais, eu ia mentir melhor. Mas não, é legal pra caramba, você vai lá, põe a tampinha, aí a tampinha vira, aí você fica pensando na tampinha, é muito mais legal. Mas aí qual que é a raiz que ele fala aqui? Que com pouca justificativa externa, criar uma justificativa interna. O negócio é inconsciente. Então, se eu tenho uma justificativa externa muito boa, eu tô mentindo e tô criando mais o quê? Mais dissonância. Agora, se eu tenho uma justificativa de R$1, fala assim, nossa, eu fiz essa idiotice por R$1, ainda vou ter que mentir? O que é mais fácil? Vergonha. E o que eu faço? Minto, mas é interno. É super legal, mas na verdade foi legal mesmo, que eu nunca nem tinha visto uma tampinha vermelhinha, né? É legal, assim, se for ver é legal. Então, quando a gente tem uma justificativa externa forte, eu não crio dissonância. Agora, se não tem, dentro de mim fala assim, nossa, isso é péssimo, eu tenho que criar coerência, vou ter que mentir. Nem foi tão chato assim, porque afinal de contas é um experimento, né? É interessante, eu nunca tinha participado. Nossa, não, é até legal. Não, vai lá, é legal, você vai gostar. E esses que ganharam R$1. Gente, não, tá ficando cada vez pior. Você vai lendo e vai ficando assim, não é possível que eu sou assim, não é possível que eu sou assim. Mas somos, gente, assim. Mas a gente pode ver exemplos assim na sociedade, sei lá, os antigos falavam que manga com leite não estava certo. Cartinha de Yu-Gi-Oh! Era demônio. Ai, nunca tinha cartinha de Yu-Gi-Oh! Foi demonizada? Porque o antigo falava, acreditava-se naquilo. Piamente, né? Acatava sem pensar, até que teve uma pessoa que falou assim, eu vou juntar isso aqui. Se eu morrer, pelo menos eu viro lenda.
vida, vou juntar manga com leite, vamos ver. E fez uma vitamina deliciosa, né? E viu que não morreu, não. Que mais aqui que ele faz outro experimento? Da justificação da crueldade. Agora que ele faz um experimento. Pode fazer. A justificativa. Autojustificação. Esse exemplo da tampa de quem ganhou menos. Não tem a ver. As crianças fazem bastante quando elas perdem. Sim. Eu não queria mesmo. Exatamente isso. Exatamente isso. Eu não queria, eu nem gosto. Eu nem gosto dessa bala mesmo, eu não queria. Eu não gosto. Eles fazem muito isso. Fazem. Qualquer idade. Se for um adolescente, vai ser também. Faz. Isso aí mesmo. Ai, nem gosto dessa porcaria. Essa porcaria. Tem um experimento que eles vão fazer com... Ai, meu Deus! É exatamente isso, pessoal. Peraí, eu lembrei de um experimento que eu não tinha colocado ele aqui nos exemplos, mas como você puxou, eu vou trazer. Tem um experimento que eles fazem com crianças, aí faz o seguinte: tem um grupo de crianças brincando e tem uns brinquedos muito legais que eles só estão olhando. E fala assim, daqui a pouco a gente vai para aquela sala e vocês vão poder brincar com aqueles brinquedos lá. Gente, pensa aí uns Lego assim, Star Wars, pensa aí uns Fisher Price para as crianças menor, umas coisas assim, nossa, eu quero brincar muito com isso. E aí eles estavam aqui, né, fazendo uma atividade, pinta esse negocinho aqui que daqui a pouco você vai ali brincar. E eles vendo os brinquedos. Quando eles podem passar para a sala ao lado e brincar com os brinquedos, colocaram os brinquedos mais altos. E não deixaram eles brincar naquele momento. Não deixaram. Quando deram os brinquedos para as crianças, a ira deles em brincar, eles detonaram os brinquedos. Quebraram os brinquedos. Você fala, não é possível. Não é possível, gente. Não é possível. Não é possível. Então, ao invés dele falar, nossa, agora veio o brinquedo, que legal, a gente vai brincar. Não, a gente destrói. A gente destrói. Entende? Eu achei isso assim, nossa, cabuloso. Falei, nossa, a gente é ruim desde o berço mesmo. Por isso que fala, né? Os espíritos já demonstram. Demonstra mesmo, gente. Demonstra mesmo. Então, a autojustificação, tudo isso, então, a gente vai fazer ali. A gente criou a dissonância, não sei o que, eu preciso me autojustificar para que não crie em mim pior momento interno, né? A autojustificação não é sinal de má fé. Você não tá, porque não é uma coisa assim extremamente consciente e racional que a gente faz. Pega o exemplo da tampinha de R$1, gente. Não é racional isso. É sinal de que a sua autoimagem está ameaçada. Ela está ameaçada. Porque você pegar um dinheiro e mentir, não está mexendo com a sua moral? Fala assim, não, mas eu sou uma pessoa honesta. O que é isso? Como assim? Eu estou participando de um negócio aqui, eu vou ter que mentir? Não sei o que, não sei o que lá. Mexeu com valor. Então, mexendo com valor, a minha autojustificação vai vir com uma força danada. E a gente compreender isso é que faz a gente lidar melhor com os nossos erros. Então, a gente sabendo disso. Então, tem uma coisa aqui que eu divido há muito tempo, aqui nos nossos estudos, eu falo, é lema da minha vida, quando eu começo a me justificar demais, eu já ponho sinal de alerta. Falo assim, queda. Você não fez, não, mas é porque isso, é porque é minha filha, porque meu filho, porque lá na escola, porque não deu tempo, que eu estava doente, que minha mãe não sei o que lá. Eu comecei a justificar, falei, opa, eu entrei no engodo aqui. E aqui a gente viu que realmente ele é mensurado e testado e dá pra gente perceber. Deixa eu ver um outro exemplo que ele coloca aqui de autojustificação e crueldade. Objetivo: mostrar como a dissonância leva pessoas a escalar comportamentos prejudiciais como forma de autojustificar. Que foi feito aqui? Ao cometer um erro, a maioria não admite. Ao contrário, intensifica a crença que motivou o erro original para reduzir a dissonância. Exemplo: políticos, juristas foram amplamente documentados. Policiais que prenderam inocentes tendem a buscar evidência contra eles para justificar o seu ato inicial. Aqui eu vou voltar lá no começo, só para amarrar. Quando a gente estava lá em 1970 lutando por direitos civis e os
os grêmios e as associações de estudantes foram para a rua nos Estados Unidos, teve mortes, né, de inocentes, de estudantes que estavam à marcha, exatamente. E ali teve policiais que mataram gente inocente, desarmada, numa marcha. O que parte da sociedade fez? Ah, mas é um bando de vagabundo, né? Quem manda ficar... tudo vagabundo, maconheiro. Gente, não escuta isso aqui, gente? Quando tem uma ocupação de campos, quando tem uma greve, quando tem alguma coisa, sabe? Uma luta para mudar alguma coisa, para reivindicar alguma coisa. O que a gente escuta de parte? Ah, é tudo vagabundo, não sei o que, tudo maconheiro, tudo não sei o que lá, essa ideia da universidade pública, não é? Tenta entrar na universidade pública, gente. Então, borrachada, spray de pimenta. E a sociedade massacrando por outro lado. Meu filho e aí, casa, meu filho está dando trabalho, esses vagabundos tudo lá parado, ganhando muito dinheiro. Gente, quando a gente vai na educação, então é um lugar, é um vespeiro, né? É um vespeiro. Então, o que acontece? Durante anos, o projeto de sucateamento da escola, ele vem sendo construído politicamente. Então, hoje em dia, a gente tem uma situação tão precária que a gente não consegue nem se juntar para lutar por direitos, né? Então, assim, hoje em dia, os dados são mascarados, a gente tem provas avaliativas externas, como o SAEB, o SARESP, Provão Paulista, são tudo provas externas que são colocadas na escola pública para medir o desempenho da escola. A gente tem uma caça às bruxas tão grande que, gente, a maioria das escolas fraudam esses resultados para não perder o emprego. E aí, as categorias não permitem que a gente vá às ruas contar isso para a população. Porque se você é uma pessoa contratada como eu, se eu falto um dia, o meu contrato é extinto. Então, criaram classes dentro do colegiado professoral que não permite da gente se unir. Então, por isso que você não vê mais a POSP, né, na rua, fazendo piquete, mostrando, falando, gente, isso aqui está sucateado, a gente tem que lutar por isso aqui. Por quê? Porque foi silenciado, né? Um processo de silenciamento. Há muitos anos atrás. Mas, gente, que coisa horrorosa. É isso mesmo, é uma coisa bem complexa. Outra coisa, escalada do compromisso, que ele vai falar aqui. Gente, tem mais 5 minutos, eu vou ter que falar um monte de coisa. Sabia que não ia dar tempo. Mas assim, pelo menos fica o gosto, né, gente? Se vocês quiserem, vocês lêem. E depois a gente discute. A gente faz um grupo de debate depois. Escalada do compromisso. Escalada do compromisso é o seguinte: quando um movimento ou alguma força maior, ou, sabe, você investiu muito tempo naquilo lá, e aí você viu que você está errado. Fala, vixe Maria, mas foram anos da minha vida vivendo isso aqui. Você tem 2 opções. Ou você muda e fala assim, verdade, mas eu mudei de ideia, não é verdade? Só muda de ideia quem tem ideia. Quem não tem ideia nenhuma fica com a que tem. Então, mudei de ideia, verdade. Estava errada e estou indo por esse lado agora. Mas isso é difícil de acontecer. Então, quanto mais empenho a gente fez em determinada coisa, mais difícil vai ser a gente sair dela. Então, por exemplo, novo exemplo. Gente, hoje eu quero jogar bomba lá nos Estados Unidos, mas vai ser tudo exemplo de lá, porque o Elliot fica dando os exemplos deles lá, né? Pra que a gente vai falar mal da gente? Já falei, né? Vamos falar mal deles. Bastante coisa, Paulo. Já falei bastante, né, da gente. Então, o que ele fala aqui? Quando o Bush vai invadir o Iraque em 2003, qual que é a justificativa que ele lança para injetar tanto dinheiro para essa guerra? Também, né? Porque ele vem depois, né, 2001, por causa do ataque das Torres Gêmeas, mas ele tem um argumento, porque eu preciso ter uma justificativa, porque eles nem sabiam onde Osama estava. Então, qual que é a justificativa? O Iraque tem armas biológicas de matar em massa. E aí eles entram no Iraque, colocam dinheiro e morre um monte de gente, morre um monte de americano. E aí, cadê as armas? Cadê as armas? Não tem as armas. Não tem as armas de destruição em massa. E aí? Então, não tem como falar assim, agora, e esse ato ficou muito grande, o que eu vou fazer?
Você entende que não tem como voltar atrás? Como eu volto atrás? Ele vai voltar atrás? Não volta. Depois de muitos anos, depois de 20 anos, realmente não tinha, né? Não tinha. Então, veja, quando a gente está na nossa vivência cristã e a gente percebe, fala assim, nossa, Jesus, ele ia pelos excluídos, né? Pelos aflitos, pelos marginalizados. Só que aí você tá, águia não anda com periquito, sei lá, águia voa com águia. Essas ideias, ela é dissonante. Então, assim, como que eu posso colocar junto isso aqui? Eu coloquei muito empenho nisso aqui. E agora? Gente, Jesus nunca falou pra gente ser miserável. Porque até o Livro dos Espíritos fala que o progresso material faz com que a gente pense melhor. Não é verdade? É verdade. Você quer um emprego melhor, você vai estudar, você vai fazer um curso. E isso te aprimora. Então não é pra gente viver numa choupana e comer banana assada. É pra que a gente viva melhor. Só que não dá pra que a gente faça uma escolha de lutar somente por isso. A gente precisa diminuir as diferenças. A gente tem que construir uma sociedade mais justa. A gente tem que acolher os excluídos, os marginalizados, etc. Isso aí é cristianismo, gente. É cristianismo. Então você vê que dá uma dissonância, né? Dá uma dissonância muito grande. Então quando você vê lá igrejas muito luxuosas, com lounge, né? Os ricos, não sei o quê. Você fala assim, nossa, tá certo isso? Né? Tá esquisito isso aí. Quando você vê um centro espírita também, não, a gente tem que ter pobre, tem que fazer a sopa, tem que ter miserável. E não promove a justiça social. Porque quando a gente faz aqui o tipo de instrução que a gente faz com as nossas meninas, é para que elas se libertem, para que elas saiam desse lugar de necessidade, de vulnerabilidade. E isso foi uma luta, gente. Você acha que começou assim? Foi uma luta, assim, árdua, para que a gente pudesse lutar por promoção de justiça social. Agora, tem instituição que quer continuar na sopa, continuar com não sei o que. Fala assim, nossa, mas tem o bom prato ali, né? R$1, deixa eles ir lá. Olha, que já está institucionalizado. Essa casa fez sopa há muitos anos. Não precisa, né? Não precisa. Entende? Então, são coisas assim que essa escalada do compromisso, que ele fala que então quanto mais você investiu, mais difícil vai ser você sair desse lugar. Mais difícil vai ser a gente sair desse lugar. Vou pular esse aqui, tá? Já vou pular esse. Eu acho que eu vou perguntar. O que vocês querem fechar com qual? Eu não sei com qual que eu quero fechar. Olha, nossa, muita coisa, gente. Imagina se eu fosse nas minhas marcações. Seria terrível. Meia-noite é cedo, né, Sandra? Meia-noite é cedo para nós. Eu vou com o preconceito, então? Vamos fechar com o preconceito? Vamos fechar com o preconceito. Seguinte, ele fala também que o preconceito é construído socialmente, obviamente, tudo que ele está falando aqui é construção social, né? E ele fala que é muito mais fácil a gente construir preconceito quando a gente coloca pessoas em setores, a gente estereotipa as pessoas. E isso entra também na ideia, né, da gente fazer qualquer violência quando a gente desumaniza qualquer pessoa, né? Isso é uma lógica de guerra, porque aí a pessoa não é a pessoa, né? É um objeto. Essa objetificação faz com que a gente tenha menos compaixão e empatia. Não é uma pessoa, é um vagabundo. Não é uma vagabunda, essa daí é não sei o que, entende? Então, isso daí é um problema. Então, ele vai falar o seguinte, que ele dá um conceito, né, que preconceito seria uma atitude hostil ou negativa em relação a uma pessoa ou um grupo de pessoas que tem generalizações e distorções. Então, aí ele vai falar, eu achei bem interessante, porque ele fala assim, pense aí. Aí ele fala, pense num terrorista, pense numa líder de torcida e pense... ele tinha falado de outra coisa. E eu realmente fui no estereótipo, sabe? Quando eu pensei no terrorista, eu não pensei num terrorista, por exemplo, que mata cristão, assim, você entende? Já fui no estereótipo.
líder de torcida, já pensei numa loira, de sainha, pompom, né? Aí ela falou assim, então, você sabia que tem homens líder de torcida? Eu, nossa! Então a gente vai no quê? No mais rápido, porque o nosso cérebro, ele sempre vai funcionar gastando menos. Então assim, se tem imagem já pronta, eu vou usar. Eu vou pegar. Então, o estereótipo é uma coisa limitadora. Então, ele fala assim, o preconceito nasce dessa estereotipação. Então, a gente tem que ter cuidado para não generalizar todo mundo. Então, né, quando fala espírita, o que você pensa? Irmãozinhos, todos de branco, né? Nosso lar, fotografia. Né? Aí vem os filmes e reforçam o estereótipo. Não, gente, ressalvas aqui, tá? Antes que todo mundo jogue pedra na Geni, vamos lá. É o seguinte, os filmes são bons para o público em geral, né? Mas agora o público espírita mesmo, né, gente? Falar que eles são assim críticos e não sei o quê é difícil, porque eles reforçam estereótipos, né? Que toda pessoa que morreu e é boa usa branco, fala manso, chama de irmãozinho. Não quero nem morrer. Se for para morrer virado desse jeito, eu não quero. Não quero não. Eu vou me anular? Não vou. Então cada um é uma identidade, uma individualidade, e isso não tem nada a ver com estereótipo. Fala assim, não, você é uma pessoa boa se você fala irmãozinho. Se você... Não, de jeito nenhum. Então o preconceito, ele vai falar disso. Fala assim, cuidado com essas categorização, porque isso é prejudicial. Aí tem o experimento também, né, que ele coloca aqui. Na verdade não é nem um experimento, foi uma... constatação. Aí ele conta de uma mina que tinha lá nos Estados Unidos e que nesse momento ainda tinha segregação racial. E o que acontecia? Dentro da mina, brancos e negros trabalhavam normalmente. Quando eles saíam da mina, eram segregados. Eles não se conversavam mais, não trocavam, não iam para o mesmo lugar e reproduziam a mesma discriminação que eles viviam. Falaram, pera lá, o que está acontecendo aqui? Conformidade. Lá embaixo a conformidade do quê? Todos são iguais, estão trabalhando no mesmo lugar e ninguém está vendo. Sair de lá, vir para a sociedade. Gente, olha, parece até, né? É muito emblemático, né? Aí quando eu venho para essa sociedade, eu vou reproduzir para eu entrar em conformidade com aquilo. Olha isso. O preconceito sendo construído, né? Sendo reproduzido. Então a gente precisa tomar muito, muito cuidado com esse tipo de situação que a gente vai vivendo e vai experimentando. Gente, Eu lembro de uma situação também. Pode falar, A gente Dirlis. estava lá no Dentão assistindo o jogo do Corinthians, nem sei quem. E nós sabemos da torcida da Fiel, né? Aí já é preconceito. Fala assim, eu tô fiel, maloqueiro, né? Ladrão, não sei o quê. Não, mas é bom, eu gostei do filme. Ele é branco, mas não é de ser branco. Porque assim, aquele juiz, eu falei juiz negão, mas o juiz moreninho. Porque se ele faz negão e apanhar da Fiel. Então, mas já é preconceito. Qual que é o problema? Você é preto, a pessoa é preta. Isso daí, o problema não é você falar. É esse negócio, porque ele queria xingar usando uma questão da pele. Isso daí é o preconceito. Isso. Agora, você falar que uma pessoa é preta ou não, isso não é. Mas é você. Mas só que ele ficou com medo de apanhar, que é a torcida ali. Né? Quando o Corinthians fazia uma bandeira subindo, todo mundo. Enorme a bandeira. Então, gente, isso daí é absolutamente preconceituoso, né? É estereotipado. Quando a gente fala assim, né? Só que a gente vê a força da massa, né? Quando tá, ou que seja numa Mancha Verde, numa Gavião da Fiel, a gente vê o quê? Que o coletivo ganha uma consciência, não é? Ganha uma consciência. Então a gente precisa estar atento a essas coisas. Atento a essas coisas. Bom, gente, eu queria falar muitas coisas ainda. Vamos fazer a parte 2. Parte 2. Vamos fazer outro dia. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação a mais? Disponível sexta-feira à noite pra gente fazer a parte 2. Ah lá, olha. Nossa, aí me aguenta. Não, imagina que eu vou conseguir vir com as mesmas. Vem com outras. Nunca. Você não usa as mesmas?
Não, nunca uso as mesmas. Tipo, André Luiz, eu não terminei. É tipo, acabou André Luiz, eu não consegui terminar. Eu nunca uso as mesmas. Nunca. Sério. E essas aqui eu jogo tudo fora. Não tem nenhuma aula pronta. Porque eu falo assim, não, vai que eu fico me repetindo, tem que estudar outras coisas, outras referências. Não tenho, jogo tudo fora. Olha que loucura. Aí quando eu preciso tirar da orelha um negócio, o que eu faço? Me desespero, né? Porque não tem nada pronto. Experimento disso, deixar ele no bolso. Né? Deixar. Nem no... Nossa, não tenho mesmo. Bom, gente, alguma pergunta, mais alguma colocação? Então a gente pode criar, eu acho que talvez mais movimentos desses, da gente trazer coisas diferentes, né? Pra gente pensar. E eu quero convidar vocês a ler essa maravilha aqui. Gente, de verdade, eu nem arranhei o livro. Nem arranhei, de verdade. Tem 1 milhão de coisas que ele fala aqui. Ele vai falar por que a gente percebe que as pessoas não gostam da gente. Ele fala assim, que eu tenho baixa autoestima. Não, ele fala assim, não, sabe por que você percebe quando uma pessoa tá com o cara meio amarrada pra você? Porque isso é uma questão evolutiva. Porque quando a gente tava lá lutando pela vida, caçadores e coletores... Quando a gente descobriu uma ameaça, era muito melhor eu não ser morto. Agora, tá o leão lá, olhando pra mim com aquela cara e eu sonsa. Morre! Então, falou assim, então quando você entra no lugar, a Mayara me olhou esquisito, hein? Mayara me olhou esquisito. Sobrevivência, eu já não vou deixar a Mayara me atacar. Já vou ficar de segunda aqui com a Mayara. Então é evolutivo. Só que claro que a gente é maluco e depois, né? E fica assim, a Márcia não falou comigo, a Dirne está me olhando estranho. Pelo amor de Deus, né, gente? Para, é só assim, né? Seja menos. Então leia, gente, que de verdade, nem arranhei o livro. Leia porque nada, nenhuma palestra, nenhuma aula, ela é superior à leitura. Nenhuma, tá? Então faça a sua leitura, sua análise crítica e se veja, porque é muito interessante você se ver nos experimentos e nas teorias que ele formula, nos conceitos que ele formula. Né? Então isso não tem como, né, eu falar, que cada um tem que experimentar mesmo. Ok? Quando você falou essa parte quando a gente mexe muito bem com uma coisa e depois você vê que aquilo não é... Na hora que veio assim, meu casamento. Perfeito! Sim, era do projeto, aí eu fiquei pensando, pô, mas já tô 10 anos. 10 anos, né? Mas eu vou largar, já tô até aqui. Já vou ficar o resto da vida, esse restinho de vida. Já tô com 40 aí, vai ser difícil o mercado. Exatamente. E a mudança é dolorosa. Porque realmente é toda uma mudança de rotina, de estrutura, de tudo. O orçamento muda, tudo muda. Tudo muda. É libertador. Com certeza. Porque assim, você se vê de um jeito tão diferente, você vê tanta força. Então a gente não pode se conformar com isso, porque eu dediquei muito tempo. É assim, é um pensamento também, mas serve pra tudo. Uma amizade que trabalha muito tempo foi bom, mas agora não tá legal. Agora não tá legal. Não fruto, cara. Termina, só caminha. Isso, perfeito, Dani, perfeito, isso mesmo. Você falou que veio. Perfeita referência, é isso mesmo. Muito tempo investido, falando, nossa, é melhor ficar assim mesmo, né? Vou mexer. Vai dar mais trabalho ainda, vai dar trabalho, mas vai compensar. Vai compensar. Trabalho também, né? Tudo é trabalho, né, gente? Não, eu digo assim, até no nosso trabalho, né? Às vezes você trabalho físico. Não, difícil. Difícil. 15 anos também, já foi tudo junto, já vai pacote, casamento. Já que eu tô mudando, né, Uma coisa te leva longe, uma coisa você vai, nada mais vai te deixar te conformar com aquilo. Tava no emprego ruim, não tava mais confortável. Eu terminei, depois o emprego não tava legal, já pedi as contas também. Então assim, você vai, não é nada inconsequente, tudo você vai te levando, entendeu? Com certeza. E é muito difícil esses recomeços, né, gente? Quando você vê que consegue sair de um, mas se liberta, né? Libertador, gente, libertador. Então vamos todos nós saber disso, como a gente funciona em sociedade, para que a gente tenha um pouquinho mais de senso crítico, ou pelo menos a gente ligue as nossas lanternas de alerta, sabe? Deixa faiscar a coisa, tá? Para que a gente não seja tão, né, vida de gado, povo marcado, né? Tão trouxa. Pode ser essa palavra também. Resumiu? Tão trouxa. Mas é isso mesmo. Então vamos encerrar? Fazer uma prece, então.